noite a todos. Queria agradecer à FGVD de São Paulo, ao GEP, em nome do amigo querido Diogo Reis, pelo convite, muito honrado de estar aqui. Queria agradecer a mediação, presidência da mesa do Chico Almeida Prado, ao meu veterano, essa disputa aí de idade, eu já deixo bem claro que o Nessa é meu veterano de faculdade, e a Marilda, que é minha parceira lá no IDP em Brasília, fazemos tantas coisas juntas, e mais uma vez aqui, 2 semanas seguidas, dividindo uma mesa num simpósio. Tá ligado? Bom, depois de tantas exposições, né, Roberto, Rodolfo, o Vitor, o ministro Henrique, Marilda e o Neisser, ficou difícil para eu falar alguma coisa que interessante, então vou tentar mostrar para vocês uma coisa que sempre me chamou a atenção quando se fala de liberdade de expressão no Brasil, liberdade de manifestação, em especial na matéria eleitoral, né? A primeira constatação que eu faço, eu antecipo e vou tentar mostrar para vocês o porquê eu penso assim, é que nós vivemos num país autoritário, sempre vivemos num país autoritário e continuamos vivendo num país autoritário. O brasileiro gosta de legislação, o brasileiro gosta de lei, normalmente ele não gosta muito de respeitá-la, muitas vezes, mas ele gosta que tudo esteja na lei e que a lei preveja os nossos comportamentos. E no direito eleitoral isso não é diferente, né? Então, sem contar Estado Novo, que tinha um departamento do governo para perseguir quem fizesse propaganda contra ele, e nem na ditadura, onde até novelas, e discos e livros foram proibidos pela legislação, a Constituição de 88 consagra a liberdade de manifestação, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, e veda a censura por 2 vezes no texto constitucional, lá no 220, lá no artigo 5º também. Mas dou alguns exemplos, né? Eu tinha acabado de me formar e eu lembro, como se fosse ontem, o dia que saiu a notícia, era um sábado de manhã, eu abri lá o jornal e vi que o autor do livro e o Roberto Carlos tinham feito um acordo no qual o autor e a editora Planeta, se não me engano, não iam mais disponibilizar o livro, não iam mais publicar o livro, iam recolher a biografia do Roberto Carlos das lojas e eu queimar todas as edições, né? Então, o que eu, na minha enorme rebeldia, fiz? Entrei imediatamente na internet e fui comprar uma edição do livro, Roberto Carlos em Detalhes. E comprei, recebi o livro, está lá guardadinho, nunca li, porque eu não tenho a menor vontade de ler o livro, só fui ler a parte do que eu sabia que ele não queria que ninguém lesse, que é o que explica o acidente dele, no qual ele perdeu uma perna, e depois também vi a notícia que não fui só eu que tive essa ideia, a venda do livro cresceu 1.100% naquele sábado. E temos outros exemplos de como é difícil se expressar, a imprensa também se manifestar. Eu lembrei de alguns aqui. Quando houve um livro sobre a história da W Brasil, aquela empresa de publicidade, havia não era uma nota, mas uma anedota do Washington Oliveto contando que o então candidato a presidente da República, hoje senador Ronaldo Caiado, procurou para fazer a sua campanha e o Washington Oliveto sempre fez questão de dizer que nunca faria e nunca fez campanha eleitoral. E lá ele diz que o Ronaldo Caiado xingou, falou mal de nordestino e o Ronaldo Caiado entrou com uma ação e o livro, por um tempo, foi proibido. No dia seguinte, fui lá e comprei o livro. Comprou, né? E lembrei de mais 2 exemplos. Um que é mais polêmico, mas um exemplo que vale a pena a gente falar, e outro que não tem polêmica nenhuma, mas o Estadão ia lançar uma reportagem sobre corrupção no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e um desembargador que provavelmente estaria lá na lista do Estadão entrou com uma ação em Brasília e conseguiu que a reportagem não fosse publicada. E o Estadão ficou durante dias, meses, até mais de ano, colocando lá uma notinha. Há tantos dias não conseguimos publicar, há tantos dias não conseguimos publicar. Até o dia que o Estadão desistiu disso. De vez em quando eles colocam, já está mais de 3 anos sem publicar e o Estadão não coloca, mas todo dia, porque aí também uma hora enche o saco do leitor. E um exemplo que eu falei que é mais polêmico, mas, enfim, eu acho que vale a pena ser trazido, foi quando caiu em domínio público o livro Minha Luta, do Hitler, né? E há uma polêmica muito grande a respeito desse livro. Na própria Alemanha foi liberado sob algumas condições. Eu estive em Portugal no passado e o livro estava em 3º lugar entre os mais vendidos nos livros de não ficção.
aqui no Brasil não pode publicar o livro porque há uma decisão judicial no Rio de Janeiro proibindo a publicação. Então, são exemplos de como nós somos um país que temos dificuldade de lidar com a liberdade de expressão, com a liberdade de manifestação, ao contrário do que o Rodolfo disse na sua exposição, nos Estados Unidos praticamente pode tudo, com um limite muito bem dado pela Suprema Corte. Lembrando que o artigo 20, né, do Código Civil foi só recentemente declarado inconstitucional no que diz respeito, por exemplo, às biografias, e houve até um movimento, aquele movimento lá do grupo da Tropicália, Procure Saber, foi uma discussão interessante, mas o STF finalmente acabou com esse entulho autoritário que é o artigo 20 do Código Civil, né? Então, minha primeira premissa é: nós vivemos num país que temos muita dificuldade de lidar com a liberdade de expressão, liberdade de manifestação e liberdade de imprensa, né? O segundo fator que eu trago à baila nessa questão é que, eu não sei se muita gente percebe, porque não fica muito claro isso nas discussões, nós temos a cada 2 anos discussão sobre reforma política, né? Então, nós estamos em breve aí para atender o artigo 16 da Constituição, para atender a anterioridade eleitoral, uma nova reforma sendo gestada no Congresso, e todo mundo agora está falando de distritão. Distritão virou a palavra da moda, né? Outra palavra da moda que está é financiamento de campanha. O meu mestrado eu defendi em 2010 sobre financiamento de campanha, continua na moda, depois, principalmente, da adesão da STF em 2015, e agora estou inventando um fundo gigantesco por volta de 4, 5 bilhões de reais para sustentar as campanhas. Mas ninguém, quando se discute essas questões, lembra que se aproveita esses momentos para se mexer no regime de propaganda partidária eleitoral no Brasil e, inclusive, na internet. Então, para um leigo no direito eleitoral, vá lá, mais ou menos, no artigo 37, 38 da Lei 9.504, Lei das Eleições, e vocês vão ver quantas vezes aquele artigo já foi alterado, por volta de umas 5 vezes. Então, alguma coisa está acontecendo. Por que fica na miúda a questão da propaganda? Ninguém se dá conta que a propaganda é mudada o tempo inteiro, ou pouca gente percebe isso. Quando fica discutindo temas macros, a propaganda vira o tema micro, alteram e ninguém dá bola, porque é muito mais legal ficar discutindo sobre voto distrital misto, sistema alemão, proporcional ou financiamento, todo mundo gosta de falar de dinheiro, mas ninguém fala da propaganda, né? Então, eu dou alguns exemplos de que como, na verdade, a discussão sobre propaganda eleitoral no Brasil, e a internet vem a reboque nesse assunto, fica sob a sombra, principalmente, da questão do financiamento, né? No Brasil, alguns exemplos já foram dados aqui de como nós tentamos regulamentar a propaganda de forma completamente bizarra. Como, por exemplo, em 94, né, muita gente diz que isso foi encomendado, essa alteração da legislação eleitoral. Em 94 foi proibido completamente na propaganda eleitoral, na época era candidatura geral, não era eleições estaduais, federais para presidente da República, foi proibido completamente a exibição de cenas externas na campanha de 94. Por quê? Né? Tem gente que diz que, na verdade, foi porque o então candidato pela segunda vez à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, tinha feito aquelas caravanas da cidadania em 93 e tinham cenas bacanas da interação dele com a população, então não queriam mostrar, né? E eu fui atrás disso e descobri que houve uma ação direta de constitucionalidade sobre esse assunto, ajuizada pelo PT, mas um dos ministros, na hora de votar, relembrou, para minha surpresa, e colocou no voto que quem tinha apresentado esse destaque no projeto de lei tinha sido um deputado federal do PT de São Paulo, chamado José Dirceu. Então, ele atirou no próprio pé. Então, vocês veem que não é uma questão partidária. Todos os partidos ficam tentando limitar a propaganda de alguma forma. O Francisco lembrou bem a questão de placas. Hoje você não pode, na sua casa, pintar o seu muro, a sua casa, do jeito que você quiser, durante a propaganda eleitoral. Então, vamos supor que fulano seja tucano. Ele não pode pintar de azul e amarelo a casa. O cara é petista. Ele não pode pintar de vermelho a casa. Não pode fazer a estrela vermelha em casa, porque isso a legislação não permite. Não pode pintar o próprio muro. Placa, como bem lembrou, tem um tamanho para ser feito. Papel, isso eu comentei com a Marilda na época, né? Não criticando quem fez a pergunta, porque a pergunta era óbvia diante da dificuldade que é trabalhar com a legislação eleitoral. Eu lembro que eu soube ontem um advogado em grupo de WhatsApp de eleitoralistas falando: mas o meu candidato queria fazer a propaganda de tal tipo, e a gente está na dúvida se pode usar papelão ou cartolina.
esse é o tipo de discussão profunda sobre propaganda eleitoral no Brasil. Se pode ser cartolina, se pode ser papelão, se pode ser papel machê ou coisas do tipo, né? Quando o problema do financiamento eleitoral no Brasil estourou, foi principalmente pós-escândalo Mensalão, 2005, 2006, os políticos, com medo, reagiram e fizeram a Lei 11.300 de 2006 e alteraram bastante as propagandas eleitorais no Brasil por meio do financiamento, sob a justificativa de que o financiamento era muito caro, as campanhas eram muito caras. Em 2002 foi gasto por volta de 35, 40 milhões de reais pelo Lula e pelo Serra, cada um nas suas campanhas presidenciais, e aí estourou o escândalo Mensalão, né, que não necessariamente tem muito a ver com financiamento de campanha, mas, enfim, eles mudaram a legislação eleitoral, mais uma vez, e restringiram ainda mais as propagandas, proibindo showmícios, proibindo outdoor e entre outros assuntos, proibindo distribuição de brindes. Então, você não podia dar mais um lápis, porque dar um lápis para uma pessoa era compra de votos, né? Você não podia dar nada para o eleitor que configurasse algum tipo de vantagem, mesmo que fosse um mero lápis. Coincidentemente, ou não, né, isso foi feito para diminuir os custos de campanha, as campanhas mais ou menos quase que dobraram de gastos em 2006, mesmo com essas proibições. E se vocês forem ver, a legislação está cada vez mais restringindo as propagandas eleitoral partidária e os custos de campanha estavam crescendo até a adesão da STF em 2015. Em 2002 foram gastos, cada campanha das duas principais foram ao segundo turno para presidente por volta de 35, 40 milhões de reais, enquanto a campanha Dilma gastou por volta de 400 milhões de reais em 2014 e a do Aécio um valor um pouco menor que isso. E agora nós estamos mais ou menos começando a entender o porquê que foram esses valores, mas isso mostra que a legislação não necessariamente resolve esse problema. Mas a propaganda sempre não, mas em muitos casos vai a reboque do financiamento, né? E aí, muita gente lembrou que existe lá na Constituição, de forma implícita, o princípio da igualdade de chances nas candidaturas, né? Principalmente baseado no artigo 14, parágrafo 9º, como bem lembrou o ministro Henrique Neves, diante do fato que a Constituição exige que as eleições ocorram corram de forma normais e legítimas, né? Acho que nem o melhor momento possível diante do fato da proibição das doações de pessoas jurídicas de direito privado às campanhas, né? E aí, em 2016, o que aconteceu? O legislador, claro que ele viu que, diante da adesão do STF, ia pingar menos dinheiro nas campanhas, que foi, obviamente, o que aconteceu, porque os grandes doadores eram as pessoas jurídicas, e ele percebeu, então nós vamos ter que mexer no quê? No que nós mais gastamos, e o que mais nós gastamos é em propaganda, né? As campanhas presidenciais gastam por entre 75% e 85% dos seus gastos em propaganda, certo? E aí eles restringiram ainda mais a propaganda eleitoral, diminuíram o tempo de candidatura. Os registros eram no dia 5 de julho, foram para 15 de agosto. As campanhas começavam no começo de agosto, começam 15 de agosto, 16 de agosto. Diminuiu-se o tempo de propaganda na televisão e na rádio. Por quê? Para gastar menos. Isso faz todo sentido. Aí, eu moro em Brasília há 5 anos, eu sou paulistano, mas moro em Brasília há 5 anos, eu vim a São Paulo e vou também muito a Ribeirão Preto, dou aula lá, e percebi que não tinha campanha na rua nenhuma. Não sei se eu estou enganado, mas eu vim a São Paulo, não tinha campanha, não tinha nada acontecendo. Nós chegamos ao ponto que, nas eleições brasileiras, se alguém viesse de qualquer outro país e chegasse em setembro do ano passado aqui em São Paulo, maior cidade da América do Sul, e falasse está tendo uma eleição para prefeito, o cara ia rir da nossa cara, porque não tinha nada na rua. Acabamos com a festa da política, no sentido positivo, da festa da democracia, da discussão. Ninguém sabia o que estava acontecendo. E aí estamos cada vez mais dependentes do quê? Da internet para sabermos o que está acontecendo. Mas por que tudo isso foi feito? Na minha opinião, tudo isso foi feito para o que sempre é feito quando se altera a legislação eleitoral. O quê? Uma tentativa de perpetuação no poder. Quando a legislação eleitoral é alterada, ela é alterada por quem está no poder. E ela é alterada no sentido de que aquelas pessoas que estão lá tentam continuar lá de uma forma ou de outra. Distritão, fundo especial constitucional, é a mesma coisa. Lembremos, o Distritão foi rejeitado pela Câmara dos Deputados há 2 anos. A mesma legislatura, são os mesmos deputados e hoje eles estão a favor. Há 2 meses eles estavam a favor da lista fechada. Viu que não colou, vamos agora para o Distritão. Que desespero é esse para mudar a legislação eleitoral?
Alguma coisa está acontecendo. Lembrando, o Distritão teve bastante voto, teve mais de 200 votos. A lista fechada, que era o tema da moda há 2 meses, 3 meses, teve 24 votos a favor. E há 3 meses, todo mundo dizia que a lista fechada ia pegar. De 24 para mais de 250, alguma coisa está acontecendo, né? Só que o Distritão, eu acho que muita gente ainda vai passar, eu acho que não vai passar, porque o Distritão demanda uma emenda, uma PEC, e que precisa de 318 votos, eu acho mais difícil acontecer. A lista fechada, na minha opinião, não demandava uma PEC. O Distritão demanda, já que a Constituição diz que eleição para Câmara dos Deputados é proporcional, e o Distritão nada mais é que o sistema majoritário em que, aqui em São Paulo, por exemplo, 70 mais votados vão ser eleitos, né? Então, diante dessas duas premissas, que nós estamos num país autoritário e que há muita reforma na propaganda no sentido, de que a legislação é feita para perpetuar quem está lá, o que cabe à internet? Os outros explicaram muito melhor que eu, mas nós temos que lembrar de uma outra questão da internet que é absolutamente influenciada. A nossa legislação, no geral, e eleitoral mais ainda, como bem os outros falaram, é super restritiva, não dá liberdade para o eleitor, não dá liberdade para o candidato. A Roberto falou com brilhantismo, o eleitor é alijado das questões eleitorais no processo eleitoral, ele não tem nem legitimidade para, por exemplo, dizer tal candidato não deveria ser. Ele é alijado, o eleitor é esquecido. O eleitor só é lembrado no processo eleitoral na hora de se alistar e na hora de votar e na hora de ver propaganda. O resto, o político não se interessa, o legislador não se interessa com a atuação do eleitor. Então, a internet nada mais é que um retrato de tudo isso. A legislação eleitoral na internet para a propaganda é super restritiva, anacrônica, subdesenvolvida, porque é um reflexo de todo o país, é um reflexo de como nós lidamos com a liberdade de expressão. Enquanto nos Estados Unidos você vai lá ver uma campanha e vê propagandas negativas, um apontando os defeitos dos outros, claro que às vezes de forma exagerada para os nossos termos, para eles absolutamente normal, né? O Trump chamando a Hillary de A, ou a Hillary chamando o Trump de B, sexista, a Hillary é ladra e por aí vai. Nós nem chegamos perto disso. Vocês vejam um debate, a presidência dos Estados Unidos é um pega para capar. E um bota o dedo na frente do outro. Aqui isso não acontece, porque é super engessado. Aqui, quando o Jornal Nacional teve a ideia de trazer candidatos para serem entrevistados, aconteceu isso em 2010 e 2014, agora não lembro se em 2006 já tinha, tem um cronômetro lá para ficar 10 minutos certinho, porque se passar de um segundo, o adversário, ele teve um segundo a mais, eu também quero. Enquanto nos Estados Unidos, vocês podem perceber, não tem cronômetro. Eles tomam a fala no meio, pega de novo e vai e volta. Lá, os PACs fazem propaganda, fazendo críticas enormes aos candidatos. Aqui não se pode fazer nada. Por quê? Porque nós temos a tendência de achar que o eleitor, por todo o período da palavra, é retardado. Nós achamos que o eleitor não sabe o que está fazendo. E aí vem aquela justificativa, mas nos rincões não sabem. Sabem, os leitores sabem. Você, como bem a Roberto falou, pegar um negócio de WhatsApp, porque o cara está dando risada, aquilo é uma pesquisa, você acha que o eleitor é bobo, o eleitor sabe muito bem o que está fazendo. E se o eleitor não sabe o que está fazendo, aí problema dele, né? Nós temos que dar um pouco mais de liberdade para as pessoas pensarem, para as pessoas agirem. No Brasil não dá liberdade. Desculpa. E a legislação eleitoral nada mais que é um reflexo, como bem o Francisco falou, ainda mais profundo desse problema. No lugar onde devia ter mais liberdade de expressão para que nós saibamos o que cada um fez, o que cada um quer fazer, quais são as críticas de um por outro, é onde há mais restrição. E a internet acontece a mesma coisa. Falar de Facebook, de propaganda paga, por exemplo, eu tenho a página pessoal, professor Daniel Falcão, e aí vai lá o Facebook às vezes me oferece, como é que eles falam? Expanda essas suas notícias lá por R$10, nós vamos passar para 2.000 pessoas. Candidato não pode fazer isso é a coisa mais banal que tem. O candidato não pode fazer isso. Eu sei que a lei não diz que não pode. Eu não estou criticando a justiça eleitoral. Nesse assunto, a justiça eleitoral fica a reboque também da legislação. Eu critico a justiça eleitoral em quase tudo, mas em propaganda, poucas vezes eu critico, porque ela normalmente interpreta a lei. É que a lei é muito ruim. Você, no século XXI, dizer que o candidato, se tiver tudo dentro da lei, da legalidade do financiamento, ele captou corretamente o recurso, gastou corretamente, não pode fazer propaganda no Facebook.
O que o Nash falou é de outro problema, gravíssimo, que a gente vai ter muita dificuldade de lidar. Mas o problema comum, vamos supor, o candidato X, a presidente da República, ele não pode pedir para o Facebook, contratar o Facebook para lançar uma ideia. Eu quero lançar essa ideia para eleitores de 18 a 24 anos sobre o meu programa Brasil Jovem. Não pode fazer isso. Vai ter que assistir televisão para saber o que está acontecendo, porque não tem mais bandeira, não tem mais faixa, não tem mais nada. Vai ter que assistir televisão, que todo mundo sabe que só se assiste propaganda eleitoral no Brasil em 2 momentos, na primeira semana e na última, o que as pessoas fazem. O Ibope mostra isso claramente. Debate, há muito tempo, não serve mais de parâmetro, porque eles são candidatos pasteurizados, já estão robotizados, tudo sabendo o que eles têm que falar. Eles não saem uma vírgula daquilo, a não ser candidatos nanicos, tipo Levi Fidelis, coisa do tipo. Mas os candidatos principais, eles estão lá robotizados, sabem tudo que tem que falar e sabem como reagir caso um provoque com aquele assunto ou não. E foi engessado de um jeito a legislação eleitoral no debate que não tem liberdade para jornalista fazer uma pergunta diferente, para os próprios candidatos fazerem perguntas a um outro. Então, hoje, o que pode propaganda é internet e televisão. Com a internet sendo tão limitada, cabe à televisão. A televisão, ninguém assiste propaganda eleitoral naquele bloco às 8h30 que faz o Jornal Nacional ficar mais tarde. Ninguém assiste, só vai assistir a primeira e última semana. Então, claro que os marqueteiros já sabem o que fazer nesses 2 momentos. Então, a minha visão é um pouco mais macro, no sentido da gente parar com essa coisa. Quando eu sempre vou falar de direito eleitoral, da legislação, eu sempre chego ao mesmo ponto, porque todos os assuntos são o mesmo. Parar de achar que eleitor é bobo. O eleitor sabe o que está fazendo na grande maioria das vezes. Então, nós temos que ter coragem de chegar no Congresso Nacional, porque não cabe ao Judiciário, o Judiciário já se mete em muito assunto que não deveria, no direito eleitoral não é diferente. Cabe chegar no Congresso e falar: parem de fazer isso, não dá mais. A Constituição garante a liberdade de expressão, de manifestação de imprensa, e nós temos essa dificuldade na legislação. Há pouco tempo, como bem destacado, agora não lembro por quem, para já encerrar, nós tínhamos uma hipocrisia gigantesca na legislação eleitoral, que, naquela época, era julho, começo de julho, o registro. O cara já era candidato desde fevereiro, mas não podia falar que era. Não podia, agora melhorou, né? Agora não pode conjugar o verbo vote, votar. Vote em mim. Não pode mais falar. Todo o resto pode. Eu quero isso para o Brasil, eu quero aquilo para São Paulo, eu quero aquilo para o Rio de Janeiro, eu quero aquilo para a educação, mas votar não pode. Melhorou bastante, porque não podia fazer nada. Era uma hipocrisia gigantesca. Com os prazos de desincompatibilização, que normalmente são 6 meses, ou seja, comecinho de abril, você já sabia que eram os candidatos. O cara, o Zé Serra, por exemplo, renunciou à prefeitura para quê? Porque ele não gostou de ser prefeito? Eu já sabia que era candidato. Depois renunciou ao governo de São Paulo, por quê? Porque ele ia ser candidato, e por aí vai. Mas tinha essa hipocrisia. Melhoramos já alguns aspectos. Agora, tem que, com todo respeito, parar com a hipocrisia de achar que a internet também manipula eleitor. Claro que é eleitor manipulável. E sempre vai ter, e ainda mais agora com a sofisticação que o Neisser trouxe aqui. Mas a maioria não é manipulável. A gente está escondendo, na verdade, um dos poucos palcos que agora ainda existem para a discussão política. E, esquecendo o coxinha de mortadela, são os poucos palcos de discussão política que existem, que é a internet, porque a televisão não é mais palco. A televisão é palco de demonstração de proposta, mas não de discussão. Se a gente continuar com essa questão de limitar a internet, nós vamos não mais ter eleição, nós vamos ter sei lá o quê. Uma coisa lá parecida com o que acontece na Venezuela. Estou sendo um pouco alarmista, mas, enfim, eu tenho muito esse medo, principalmente diante do Brasil, diante do fato que nós temos essa veia autoritária muito forte. Agradeço mais uma vez a todos, obrigado pela paciência e obrigado pelo convite. Obrigado, Daniel. Me parece que é mesmo muito importante possibilitar um debate mais livre. A gente chegou num ponto de que partido político não podia falar de eleição, que é algo assim inimaginável. Quer dizer, eu tinha que fazer um programa de TV, um partido que existe para disputar a eleição, não podia falar de eleição, não podia falar de candidatura. Então, de fato, é um problema sério. Já encerrando aqui, eu queria, aqui no fim, só agradecer ao Diogo pelo convite, em nome dele também parabenizar esse grupo de pesquisa e essa pesquisa que é tão importante, até
pelas críticas e pelos assuntos que são tratados aqui, isso mostra a importância de uma pesquisa como essa. Então, queria parabenizar vocês nesse evento que marca o encerramento dessa pesquisa. Então, um momento que vocês devem mesmo festejar. E, com isso, agradecendo aqui ao Daniel, ao Fernando e à Marilda pelas brilhantes exposições e encerrar os trabalhos dessa mesa, já convocando a próxima. Muito obrigado.